Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui estamos nós para realizarmos mais uma reflexão, tecermos alguns comentários sobre um ensinamento evangélico, espírita, para o projeto Comunhão no Lar. E sempre que fazemos isso, é com a intenção de nos ajudarmos a vencermos os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos anseios, né? Que alimentam as tantas lutas que nós temos que enfrentar aqui nesse planeta escola que é a Terra. Esse planeta abençoado, né, que Deus criou e nos ofereceu como habitat para as experiências, para os aprendizados que se fazem necessários no estágio evolutivo em que nos encontramos. Hoje, a nossa reflexão tem o título de questionamento. Por que esse título? Porque nós vamos falar de um poeminha contido na obra Parnaso de Além-Túmulo, que foi ditado pelo Espírito João de Deus para o nosso querido Chico Xavier. Eu sei que muitos de vocês sabem que esta obra é uma antologia poética e foi o primeiro livro escrito, psicografado por Chico Xavier. E lá tem poemas lindos, né, de autores, de poetas e poetisas brasileiros, portugueses, que vieram, né, do plano espiritual, que deram continuidade àquilo que eles tanto amavam fazer quando encarnados, que era dar voz aos sentimentos, às emoções, por intermédio dos versos poéticos. E eles tiveram a oportunidade de continuarem fazendo isso por intermédio da mediunidade tão responsável, tão séria, tão bonita do nosso irmão Chico Xavier. Então, esta obra Parnaso de Além-Túmulo é realmente uma preciosidade, é um tesouro encantador, que toca nossas almas, que toca nossos corações, porque tem os temas os mais variados, né? Fala-se de Jesus, fala-se de família, fala-se de sentimentos cristãos, de religiosidade, de caridade, de amor, de todos esses valores que enobrecem, que enaltecem o nosso espírito. Então, é realmente uma obra muito bonita, muito profunda. E lá tem um poeminha muito simples, mas lindo, tocante, que é do Espírito João de Deus. E esse poema, ele trata justamente de um diálogo de uma criança com a tua mãe, onde esta criança faz à sua mãe um questionamento sobre Jesus. Daí o título dessa nossa reflexão ser questionamento. Bom, essa criança chega para sua mãe e diz o seguinte: minha mãe, por que Jesus, cheio de graça e nobreza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Eu acredito, meu filhinho, que o mestre de bondade quis mostrar em tudo e por tudo a importância da humildade. Às vezes, eu penso também
nos trabalhos deste mundo e acho que a manjedoura encerra ensinos bem mais profundos. E a pobre mãe, de olhar fixo, na luz do sol que surgia, respondeu com sentimentos de terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Olha que poema curto, mas tocante, bonito, porque esta mãe, nessa resposta tão carinhosa, mas tão abrangente a esta criança, ela aborda uma das maiores virtudes que Jesus veio exemplificar para nós, que é a virtude da humildade. E nós falamos tanto, né, em humildade. Aliás, quantas palavras com esta rima nós usamos na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. Humildade, caridade, bondade, fraternidade. Todas são palavras que tocam nossa alma, nosso coração, que resgatam dentro de nós um compromisso que nós temos conosco mesmo, de despertarmos em nossos corações as virtudes cristãs que Jesus nos ensinou. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é aquilo que eu sempre digo: o Evangelho de Jesus toca profundamente os nossos corações. As características, os adjetivos atribuídos a Jesus, a quem chamamos de mestre, tocam profundamente nossa alma. E dizemos sempre, nos assumimos como cristãos. Mas, pelas nossas atitudes, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, nós podemos afirmar que estamos muito distantes ainda de vivermos e agirmos como verdadeiros cristãos. Por exemplo, a humildade que é tratada neste poema do Espírito João de Deus, a humildade de Jesus. Quando que nós vamos aprender a assimilar esta lição do Mestre? Até quando vamos alimentar esse sentimento de orgulho, de vaidade, de ostentação, de valorização dos patrimônios da matéria, de exaltação da beleza física, dos atributos físicos, materiais? Quando que nós vamos começar a nos vermos, a nos percebermos como irmãos na nossa verdadeira essência? Sem estas barreiras que nos separam, as barreiras dos preconceitos em relação à etnia, à religião, à sexualidade, a tantas outras situações culturais, filosóficas, que fazem parte da nossa vida e que nós, às vezes, agimos como se isso fosse um empecilho para que nós vivêssemos irmanados no amor de Jesus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio aqui
nesse planeta de provas e expiações, encarnou aqui com a missão de ser nosso modelo e guia. Como mestre, a sua tarefa principal foi nos ensinar a declamarmos o verbo amar. Amar de todas as formas, aceitando, compreendendo, sendo indulgente, benevolente com todos os nossos irmãos de jornada. Aceitando, compreendendo que é um direito dele pensar, agir, escolher diferente da gente. Porque ninguém é igual a ninguém. Por que nós queremos que o outro fique refém, condicionado às nossas verdades, aquilo que nós acreditamos? É um direito sagrado de cada espírito que aqui se aporta neste planeta para mais uma experiência nesse corpo físico. É um direito que ele tem de escrever sua história, de viver a sua vida, de exercitar seu livre-arbítrio, de fazer as suas escolhas. E nós precisamos respeitar isso, porque não somos os donos da verdade. Jesus nos ensinou a termos humildade, a nos recolhermos ao nosso lugar, ao reduto da nossa existência aqui nesse planeta, porque cada um tem o seu lugar. Tem as situações, tem os enredos, as histórias de vida que ele precisa viver, as experiências que eles têm que experimentar. Nem os nossos filhos são propriedade nossa. Eles também, e principalmente, que nos foram confiados como orientadores nessa nova experiência que eles vieram ter aqui nesse planeta, nem eles são propriedade nossa. Nós temos o dever de deixar que eles vivam a própria vida. Tenhamos humildade, seja qual for a nossa condição social, seja qual for a nossa profissão, seja qual for a nossa estatura física, seja qual for a nossa etnia, seja qual for a nossa religião, seja qual for a nossa condição financeira, nós estamos onde precisamos estar nessa experiência, nesta reencarnação. Então, que a gente tenha a humildade sempre na forma de ser e de agir com o nosso semelhante. E humildade implica respeitar o outro e não se colocar num pedestal, achando-se dono da verdade, achando que só o nosso posicionamento é o certo, que só a nossa religião é a correta, que só a nossa forma de agir deve ser assimilada. Nem Jesus, quando aqui viveu entre nós, sempre deixou todos livres para que conduzissem as suas vidas. Ele apenas ensinou, exemplificou, amparou, acolheu, mas jamais agiu como um ditador, criando códigos, leis, normas para os outros cumprirem. Jesus apenas apontava o caminho correto,
mas ele não impunha a maneira de agir. Ele apenas orientava. E amava todos da mesma forma, sem nenhuma discriminação. Então, é assim que nós devemos agir. É esse comportamento, é essa atitude que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. Que nós façamos cair por terra as barreiras que nos separam, que nos distanciam. Porque muitas vezes, até no seio da família, nós vemos membros de uma mesma célula familiar alimentando discórdia, atrito, celeumas, discussões, debates, conflitos que não conduzem ao crescimento, ao amadurecimento, à vivência do amor naquela família. Por quê? Porque as pessoas não têm humildade, porque as pessoas não se respeitam, não compreendem o outro, não aceitam o outro como ele é. Então, a nossa reflexão hoje é nesse sentido, que nós possamos, meus irmãos, ter como livro, fonte de consulta, de orientação para as nossas vidas, o Evangelho de Jesus. Esse manual de bem viver que nos conclama sempre a sermos humildes, como Jesus sempre foi, desde o seu nascimento, como a personagem deste poema do Espírito João de Deus nos fala. Deixa claro que Jesus veio para nos ensinar a ser humildes e até o seu nascimento foi numa manjedoura. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu desejo sinceramente que Jesus possa abençoar nossas vidas, iluminar nossos caminhos e nos ajudar a cada dia a exercitarmos no nosso comportamento, nas coisas mais corriqueiras, diárias, exercitarmos os valores, as virtudes que ele também nos ensinou e exemplificou. Um grande abraço. Muito obrigada.